E aí, hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, assim, a base da saúde mental. Como é que se consegue ler o que está por trás de um transtorno? Porque, olha, o que um profissional consegue ver e o que uma pessoa está sentindo são duas peças, sabe? Duas peças bem diferentes do mesmo quebra-cabeça. E entender essa diferença, bom, isso é a chave de tudo. Então, pra gente começar, vamos pensar junto numa coisa. Como é que um médico ou um terapeuta aprende a ler os sinais de uma doença? Sabe, de onde vem essa habilidade de olhar para alguém e entender o que está acontecendo? É quase como aprender uma língua nova, uma língua que é feita de sinais. Pois é, a resposta para essa pergunta leva a gente para um campo de estudo que é fascinante, que é a tal da ciência dos sinais. E o mais legal é que essa ciência, ela não é base só para a medicina, não. Ela está na forma como a gente interpreta o mundo, o tempo todo, todo dia. Muitas vezes a gente nem percebe. Beleza, então vamos fundo nisso. A palavra-chave aqui é semiologia. O nome pode parecer complicado, mas é bem simples, olha só. Vem do grego semeion, que quer dizer sinal, e logos, que significa estudo. Juntou os dois? Pronto. É literalmente o estudo dos sinais. Simples assim. Mas o que é muito interessante é que a semiologia, ela vai bem além da medicina, viu? Ela estuda qualquer sistema de sinais que a sociedade cria. Pensa só, um semáforo, a nossa linguagem corporal, os símbolos que a gente vê por aí, tudo isso são sistemas de significação, são códigos que a gente aprendeu a decodificar no dia a dia. Ok, então a gente já entendeu que a semiologia é esse estudo geral dos sinais, certo? Agora vamos afunilar um pouco nosso foco. Vamos ver como essa ciência se torna uma ferramenta, nossa, crucial dentro da medicina. E aí, dentro da medicina, a semiologia ganha um sobrenome, vira semiologia médica. O objetivo dela é bem claro, bem direto: estudar os sintomas e os sinais das doenças. É a partir daí que todo o raciocínio clínico começa a ser construído. E esse estudo todo, ele se desenrola num processo de 4 etapas que são essenciais. Olha só. Primeiro, a gente tem que identificar o que está diferente, né? Seja no corpo ou na mente. Depois, é preciso ordenar esses fenômenos, colocar as peças desse quebra-cabeça no lugar certo. Com tudo organizado, aí sim dá para formular um diagnóstico ou pelo menos uma hipótese. E por fim, claro, começar a terapêutica, o tratamento. Certo. Agora a gente vai dar mais um passo. A gente vai entrar num terreno que é ainda mais específico e, vamos combinar, muitas vezes bem mais complexo: o mundo dos sinais na saúde mental. Ou, no nome técnico, a semiologia psicopatológica. É isso aí, a semiologia psicopatológica. Aqui o foco sai um pouco das doenças do corpo e vai direto para os sinais e sintomas dos transtornos mentais. É como se fosse um manual de instruções para a gente começar a entender o funcionamento da mente humana quando algo não vai bem. E é bem aqui, quando a gente fala de sinais e sintomas, que a gente chega no ponto-chave de tudo, na questão essencial, porque existe uma diferença crucial entre essas duas palavras que muda completamente o jogo de como um diagnóstico é feito. A gente usa sinal e sintoma no dia a dia quase como se fosse a mesma coisa, né? Mas na prática clínica, elas são mundos completamente diferentes. Então a pergunta que não quer calar é: qual é a real diferença entre um sinal e um sintoma? E olha, entender essa diferença não é só um detalhezinho técnico, um preciosismo. É literalmente a base do diagnóstico. É o chão, o alicerce onde todo o resto vai ser construído. E a chave está toda aqui. O sinal é objetivo. É aquilo que o profissional consegue ver, medir, observar, sabe? De fora. Uma febre que o termômetro mede, uma agitação que todo mundo vê. Já o sintoma é subjetivo. É o que a pessoa fala que está sentindo. É a tristeza, a ansiedade, aquela dor que mais ninguém consegue ver ou medir. E isso nos leva a essa ideia aqui. É central em tudo isso, que toda a prática do diagnóstico se baseia nessa habilidade de separar o que é observado daquilo que é apenas relatado pela pessoa. É como se fosse uma dança, sabe, entre o que é visível e o que é invisível, o objetivo e o subjetivo. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Como é que essa diferença, que parece tão pequena entre um sinal e um sintoma, entre o que se vê e o que se sente, como é que isso pode moldar todo o caminho, a investigação e o resultado final de cada diagnóstico? Tanto na saúde física quanto na mental, hein? É uma distinção que parece sutil, mas que tem um impacto gigantesco.